E aí, meus queridos, eu sou a Bia Araújo e recentemente, agora no dia 17 de março de 2021, o Copom elevou a Selic para 2,75% ao ano. E eu vou te explicar como isso pode mexer com a sua vida e com os seus investimentos. E antes da gente começar, eu vou te pedir a caridade de se inscrever nesse canal, tá bom? E dar aquele joinha para ajudar a gente a espalhar a educação financeira por aí. Valeu? Então, gente, vamos lá. A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. E desde 2015, ela só vinha caindo. E, finalmente, depois de 6 anos, ela vai começar a ter um ciclo de alta. Porque ela deve continuar subindo pelos próximos anos. E para que isso? Resposta rápida. Para conter a inflação. E por que nós precisamos conter a inflação? Gente, agora com a pandemia do Covid, todas as nações jogaram quilos de dinheiro na economia. Os Estados Unidos acabou de jogar 1,9 trilhões de dólares na economia. O Brasil já gastou, acho que perto de 500 bilhões de reais jogando dinheiro na economia. E se você não sabe o que é jogar dinheiro na economia, gente, é praticamente imprimir dinheiro. E o que acontece quando o governo imprime dinheiro para dar conta dessa situação? O que acontece é que na lei mais básica da economia, que é a lei da oferta e da procura, quando a demanda é maior do que a oferta, o que acontece com os preços? Os preços sobem. Então, gente, é importante entender que a inflação, ela é o aumento da oferta de moeda. E como consequência do aumento da oferta monetária, existe o aumento dos preços. Então, agora que os preços aumentaram, o Banco Central resolveu aumentar a taxa de Selic para conter a inflação. Isso, gente, eu estou trazendo assim um resuminho, porque ainda tem toda a questão do dólar, porque a baixa que a gente está vivendo na Selic influencia, né, o aumento do preço do dólar, e o aumento do preço do dólar faz com que os nossos produtos fiquem mais caros, porque a gente compra matéria-prima em dólar. Então, o empresariado precisa repassar esse valor ao consumidor. Então, o aumento da taxa Selic também serve para frear o crescimento do dólar. E também, né, tem a questão do risco país. O Brasil não é um país desenvolvido para ter um juro real negativo, né? Não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, né, ou com países da Europa. Então, não tinha como realmente manter esse juro tão baixo. Então, com a diminuição da taxa Selic nesses pontos, o investidor estrangeiro também tinha, né, abandonado o Brasil, e com esse aumento, esse investidor, em tese, pode voltar ao Brasil, e isso é importante. Então, gente, como vocês podem ver, é muita coisa, eu trouxe só um resuminho, né? Mas macroeconomia é muita coisa, tá tudo interligado. Eu estou tentando não complicar muito, né, para que vocês consigam entender. Mas a moral da história é que esse aumento, ele era essencial, né? Todo mundo já estava esperando que ele acontecesse, ele tinha que acontecer. Todo o mercado já estava esperando que ele acontecesse, porque não dava para manter a Selic em 2%. Eu espero que tenha ficado claro. E os seus investimentos, como ficam? Bem, sobre a renda fixa, os títulos que mais se beneficiam com o aumento da Selic são os títulos pós-fixados. Os que são atrelados à Selic, como o Tesouro Selic, e os que são atrelados ao CDI, como o CDB, LCI, LCA, aqueles que rendem X% do CDI. Porque a partir de agora, em vez de eles renderem sobre aquele valor de 2%, eles vão render sobre 2,75%. Então, eles vão passar a render mais. Na renda variável, a gente tem os fundos imobiliários. O que acontece com os fundos imobiliários? Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o mercado já precificou essa subida da Selic. Então, os ativos não vão mudar o seu valor do dia para a noite, porque isso já foi precificado no valor dos ativos. Até porque as taxas que são utilizadas para calcular o valor justo dos fundos imobiliários são a taxa de juro longo, né? E não a taxa Selic. Então, os fundos imobiliários já estão precificados não só com essa subida, mas com as subidas subsequentes da taxa Selic. Mas no longo prazo, se a Selic subir demais ou subir muito rápido, pode haver aí um descompasso, né, com o que o mercado espera, e aí pode acontecer, né, uma baixa dos preços dos fundos imobiliários. Quanto às ações, a gente precisa entender, gente, que ações são pedaços de empresas, e empresas muitas vezes têm dívidas. E o aumento da Selic é um aumento do preço do crédito, ou seja, a dívida das empresas vai ficar mais cara. Se a dívida fica mais cara, então empresas muito endividadas podem ter os seus lucros comprometidos, porque essa dívida vai crescer. Então, essas empresas podem ter um impacto negativo, né, com a subida da Selic.
Mas lembrando de novo, o mercado antecipa, então muitas ações já precificaram, né, a subida da Selic. No mais, eu acho que essa subida ela é pequena, ela não gera uma grande mudança na questão dos preços, que tudo vai cair, eu não acredito nisso. Eu sigo com a mesma estratégia que eu já tinha, talvez investir um pouco mais em ativos no exterior se o dólar baixar, né, com esse movimento. Mas no mais, nada muda na minha estratégia. Então, se você está muito preocupado que os preços vão cair de uma vez, eu acredito que isso não vai acontecer. Alguns setores tendem, inclusive, a se beneficiar. Por exemplo, o setor bancário tende a se beneficiar porque o valor do crédito vai aumentar. Os fundos imobiliários de papel, que têm vários ativos atrelados ao CDI, também tendem a se beneficiar. Então, alguns ativos vão se beneficiar e outros vão se prejudicar, mas não acredito num movimento enorme, né? Uma queda brusca do mercado. Tá bom? Era isso que eu queria deixar no vídeo de hoje. Beijo da Bia!